Muito bem, estamos voltando aqui com o nosso programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo, e agora com o capítulo 4 da primeira carta de Pedro, que teve a ajuda aí do seu companheiro Silvano para escrever esta bonita carta, e a segunda carta também. Bom, no finalzinho do capítulo 3, nós encontramos então esta vida sujeita a Cristo. Sujeição, submissão às autoridades. É difícil entender isso, mas é importante. Aos chefes, administradores das empresas onde trabalhamos, empresas no lar, papel da mulher, papel do homem, de igualdade, mas tem que haver uma governabilidade aí nesse caso. E na igreja também, e terminamos a partir do verso 13 do capítulo 3, essa questão da submissão. Façam de Cristo o seu Senhor, submissos ao senhorio de Cristo. E nós deixamos aqui a última parte, por causa do tempo, a partir do verso 18, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, como o Cordeiro também de Deus, né? Tira o pecado do mundo, esse símbolo do Cordeiro, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então Jesus ele estava encarnado, era o corpo ia morrer, né? Mas ele era vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Nós não falamos disso aqui ontem, porque não ia dar tempo mesmo, só vou repetir aqui um pouquinho, para alguns que porventura não tenham pego esta parte. No qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Então muita gente acha que Jesus saiu, foi pregar para os anjos caídos, que Jesus foi lá em espírito pregar para aqueles antediluvianos que tinham sido ressuscitados com a sua ressurreição e tal, mas o que a gente entende? Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas, né? A qual, figurando o batismo, agora também vos salva. Então a água, né? Foram salvos através do bote, da água ali, fala da ressurreição, de ir para o céu e tal. Mas que espíritos em prisão são esses? São os pecadores. É a mensagem que Cristo pregou e que nós pregamos aos pecadores. Essa proclamação de Cristo. Nos dias de Noé, quem fez esse trabalho foi Noé. Então nós somos Jesus para as pessoas. Somos nós que pregamos. Cristo pregou no seu tempo para aqueles que estavam prisioneiros. Ele libertou, lá diz Isaías, né? Libertar o cativo, é repetido também lá em Lucas, esse texto, libertar o cativo. Então esses espíritos em prisão não são espíritos que estão presos em algum canto do mundo, né? Os antediluvianos estão lá todos juntinhos assim, então vamos lá, vamos pregar para vocês, se convertam. Não, morreu, acabou. A gente sabe que esse é o contexto da Bíblia, então não vamos achar o chifre na cabeça do cavalo aqui, né? Inventar um novo espaço físico, espiritual, sei lá, onde há pessoas que Jesus foi pregar para ver se elas se convertiam, um limbo, sei lá, um local intermediário. Não. Quem pregou naquele tempo de Noé foi Noé. Ele pregou a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Não é? Então, esse sacrifício de Cristo valia, né? Lá, através dos cordeiros e tudo mais, que eram este grande exemplo de Jesus. Bom, vamos lá. Capítulo 4, agora a gente vai ver um pouquinho. Tem a atitude de Cristo. Essa é a atitude. A palavra aqui é atitude. Prestem bem atenção, porque aqui tudo é atitude. Atitude militante contra o pecado. Quer dizer, tem que haver uma militância contra o pecado. Você recebeu a salvação em Cristo Jesus. Agora você começa a ter discernimento, isso é intelectual. Você começa a ter as suas emoções também envolvidas. E você toma essas decisões espirituais. Não é? Há um crescimento. Deve haver uma militância contra o pecado. Não é assim, deixa a vida me levar ou a vida levar eu, vamos ver o que vai dar. Não, não é isso. Eu tenho que ter discernimento. Se a bebida acaba com a minha vida, ponto. Eu tenho que... Não vou beber.
se o cigarro acaba com os meus pulmões, essas coisas não são boas, você sabe disso. Por que eu vou ficar viciado nisso? Estou dizendo até que há um negócio de som que você coloca aqui, não vou nem dizer o nome, nada, mas que você coloca tem o mesmo efeito da cocaína e de outras drogas. Então, isso aí não é muito comprovado ainda cientificamente, mas dá algum tipo de vício para isso. Então, não é isso. Eu tenho que ser militante contra o pecado, eu tenho que ser militante contra meninos e meninas terem relações sexuais. Eu tenho que ser contra isso. Eu tenho que ser contra a mentira, a corrupção, o engano. Eu não posso passar simplesmente assim. Então aqui diz atitude militante contra o pecado, depois atitude paciente para com os perdidos. Pessoas que estão caminhando na fé. Pessoas que eu tenho que ter tranquilidade, paciência. Porque se eu entendo algumas coisas e elas não entendem ainda, eu tenho que ajudá-las. Então, é nesse sentido, atitude para com os perdidos. Depois vem a atitude da expectativa sobre a volta de Jesus. O que a volta de Jesus influencia na minha vida? Então todas as minhas ações, elas são refletidas por causa deste grande momento da esperança, que é a volta de Jesus. E ainda tem aqui mais atitude fervorosa para com os santos, para com aqueles que são meus irmãos, para aqueles com quem eu tenho que repartir os dons que eu recebi. Então, essas 4 partes. Depois vai falar um pouquinho sobre sofrimento, do verso 11 até o 19. Mas vamos lá ver. Atitude militante contra o pecado. O que é, em resumo? É fazer a vontade de Deus. Simples assim. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Esse é o verso que eu tirei daqui desses primeiros. Fazer a vontade de Deus. Temos esse tempo que eu reconheci a Cristo como meu Salvador, eu tenho um tempo de vida. E esse tempo que me resta, eu vou viver segundo a vontade de Deus. Então é uma decisão para viver segundo a vontade de Deus, é uma militância. Eu vejo tantos cristãos militantes de esquerda, direita, de centro, centro-esquerda, centro-direita, e vão nas passeadas e tal. E eu fico me perguntando, por que eles ficam sentados na igreja, não se movem? Eles não têm vida cristã, são tímidos, mas para defender a esquerda, a direita, o centro, e estão aí falando e falam, gastam horas no almoço com a família, e por que não podiam falar de Cristo? Existe militância só na política? Quer dizer, militância no reino de Deus não tem? E aqui diz que eu tenho que ter uma atitude militante contra o pecado. Atitude paciente para com os perdidos, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos. Mortos o quê? Mortos espirituais, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Mortos na carne. Nós temos que ter uma atitude paciente para com os perdidos. Sim, vamos buscar os mortos na carne e vamos vivificá-los. Espírito segundo Deus. A atitude da expectativa sobre a volta de Jesus. Ele fala bastante, tem vários conselhos aqui interessantes. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios e bem de vossas orações. O fim está próximo. O fim está próximo, mas está demorando tanto, 2.000 anos. Sim, o fim está próximo. Para quem morreu, o fim está próximo. O fim está próximo porque todos nós iremos morrer. Uns mais cedo, outros mais tarde. Esses dias alguém estava me dizendo, olha, ele morreu com 36 anos. Tinha toda a vida pela frente, ele vai ter toda a eternidade pela frente. Se morreu em Cristo. Então, o fim das coisas está próximo. Você só tem a sua vida. Você não tem. Só tem a sua vida. Você tem 18 anos? Tem lá mais 70 anos, não sei, 80, não sei. Eu tenho 6.4, né? A gente põe um ponto aqui para dar uma disfarçada, 64 anos.
Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho mais, 20 anos, não sei. Vai depender de muitas coisas, não é? Mas o fim está próximo. Quem tem 80, 90 anos, talvez esteja mais próximo ainda. Então viva sobriamente, ore. Acima de tudo, verso 8, porém tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor alivia a vida. Não é eu tendo amor com o outro está com pecados perdoados. Não, não é isso daí. Aqui está dizendo que o amor encobre uma porção de coisas. Eu não fico, sabe? Eu prefiro ser feliz do que ter razão, muitas vezes. Eu tenho usado essa frase, tenho criado uma celeumazinha. Como prefere ser feliz e ter razão? Então, e os princípios? Não, não é isso que estou falando. Mas há momentos que você está brigando por causa da janela aberta um tanto assim. Vou ter razão, porque vai desmanchar o cabelo, e vai não sei o quê. Às vezes não compensa ter razão. E aqui diz assim, o amor encobre uma multidão de pecados. Sabe, o amor não tem picuinhas. As pessoas estão separadas por problemas pequenininhos, raposinhas, que não foram resolvidas, separadas, casais não separados, por assuntos os mais banais. Brigas, você não me ligou, acabou a bateria. Não, mas você não me ligou, mas acabou a bateria. E vira um negócio. O amor encobre uma multidão de pecados. Mais uma atitude fervorosa para com os santos. Olha só que bonito o verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Hospedem as pessoas, hospedem as pessoas na vida, eles, né, hospedam as pessoas na vida. Tem coração aberto, recebem as pessoas no coração, que é a hospedagem mais importante, e depois em casa. Como é bom a gente estar num lugar diferente. Eu já viajei bastante, já preguei muito por aí, poucos lugares eu terminei de pregar, vai embora um, vai embora outro, vai embora outro, ninguém me convidou para almoçar. Eu posso ir para casa, mas não é uma atitude bonita, né? É só questão de pregação. A buzininha aqui de alguém. Eu estou gravando em casa, não é no estúdio da Novo Tempo ainda não. Mas você entende que a hospitalidade é uma coisa importante? Abra o seu coração. É bom receber, é bom ser recebido, viu? As pessoas não esquecem nunca mais. Nunca mais. Servir uns aos outros, verso 10, cada um conforme o dom que recebeu. Você recebeu um dom, como bons dispenseiros, né? Dispenseiro é o quê? Entrega. Né? Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Em todas as coisas, diz aqui no meio do verso, seja Deus glorificado. Tudo na sua vida. Que atitude eu tenho que tomar? Atitude militante contra o pecado? Uma atitude paciente para com os perdidos? Uma atitude de expectativa sobre a volta de Jesus? Ele vem. Uma atitude fervorosa para com os santos, para com as pessoas. E agora termina falando sobre sofrimento. Esperemos o sofrimento, diz aqui no verso 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Espere, porque o sofrimento faz parte. Não é? Alegre-se com o sofrimento. Pelo contrário, verso 13. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Examinem a sua vida. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, ou quem se intromete nos negócios de outro. Examinem a vida, não seja intrometido, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, de jeito nenhum. Entreguem-se a Deus, verso 19. Por isso também, tem aqui o verso 18, né? E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, pecador. Essa dificuldade, né, para todos nós que queremos ser salvos em Cristo Jesus, somos salvos em Cristo. Imagine para o ímpio. Por isso também, terminando, entreguem-se, né? Os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma, entreguem o seu coração ao fiel Criador na prática do bem. Olha que coisa maravilhosa, capítulo extraordinário. Atitudes. Que você tenha essas atitudes.
de militância contra o pecado. Você tem atitude de paciência para com aqueles perdidos, os perdidos estão ao nosso redor, com expectativa na volta de Cristo. Uma atitude, ele vai voltar. Atitude fervorosa para com os santos, não é? Sejam hospitaleiros. E vamos receber o sofrimento de Cristo. E vamos dar glória por ele. Porque o sofrimento, um dia, ele vai se transformar em glória e glorificação. Vamos orar. Pai bondoso, pedimos a tua bênção para a nossa vida, para as escolhas que vamos fazer hoje, que temos feito, que nós possamos te buscar como conselheiro e que tenhamos atitudes muito favoráveis em relação e contra o pecado, em relação aos perdidos, em relação à volta de Cristo, em relação aos meus irmãos, à minha comunidade. Senhor, que haja um espírito de amor e que diante do sofrimento tenhamos esperança. É uma alegria poder passar pelo sofrimento de Cristo. Ele deu a vida por mim, por cada um de nós. Abençoa-nos, portanto, em nome deste Jesus. Amém.